Olá, eu sou a Lu e hoje preparei um vídeo especial, você vai gostar. Aqui nós temos o risco, os personagens do presépio. Nós vamos começar aqui, ó, pelo fundo e eu vou colocar diluente em toda essa área, usando um pincel número 12. Terminando aqui, você pode usar clareador também. A água não. Se você não tem diluente nem clareador, então passe a tinta normal. Agora eu já tenho marfim aqui, então eu vou colocar o marfim aqui, ó, nessa área de cima. Você viu que quando tem o diluente ou clareador, você não precisa usar muita tinta, só um pouquinho mesmo para espalhar, porque fica mais fácil, é mais leve e a pintura fica mais delicada. Pronto, agora que eu espalhei o marfim, eu vou usar cinza chumbo, ó, marfim, cinza chumbo. E eu vou começar aqui, ó. Coloquei a pincelada e vou fazendo manchinhas para cima desse marfim. Eu não vou cobrir tudo, tá? Aqui também, ó, embaixo do queixo dele. E vou subindo um pouquinho, fazendo manchinha. E aqui, na mesma altura, coloco uma pincelada. Venho subindo, fazendo uma sombra aqui, ó. Importante é que fique assim, manchadinho. A passagem do cinza para o marfim seja suave, que fique com manchinhas. E agora a terceira cor que eu vou usar aqui, o sépia. Mesma coisa. Aqui, ó, o cantinho. Vou finalizar. Tenho muita tinta aqui, então eu venho pra cá. Vai sumindo com o sépia dentro do cinza. Vou pôr um pouquinho mais de cinza aqui. Que acho que ficou muito amarelo aqui. Quero que fique aqui mais escuro. Cinza com o sépia, em cima do sépia. Pronto, acho que ficou bem legal. Nós vamos começar por essa parte aqui. O rosto dela. O rosto, a cabeça e esse manto que tem na cabeça dela. Eu quero começar aqui, ó. O rosto, ele tá na frente dessa parte aqui do cabelo e isso daqui é um pedaço do manto. Antes de colocar a tinta, eu vou colocar o diluente em toda essa área. Fica mais fácil trabalhar em cima do diluente e vai ficar mais delicado. Pronto, agora que eu passei diluente em toda a área, eu vou colocar o branco aqui, ó, nesse pedacinho de trás aqui do manto. Essa parte aqui é cabelo. Eu vou dar umas pinceladinhas de branco aqui, assim, só para poder passar o cabelo por cima, para o cabelo ficar um pouco mais falhado. Tá. Esse manto, sendo branco, ele precisa de uma sombra. Para essa sombra, eu vou usar um pouquinho do azul hortênsia com um pouquinho do cinza chumbo. É muito pouca. Eu vou misturar essa cor. Vou pegar só um pouquinho. Eu vou passar aqui, ó, atrás da linha do cabelo. Essa misturinha. Aqui também, atrás. Todas as dobras a gente tem que realçar com a luz e a sombra. Enfim, vai ficar branquinho puro só aqui, ó, essa borda. Esse pedaço aqui.
Já vou deixar bem certinho. Isso. Agora a gente tem que fazer esse pedaço do cabelo aqui. Para fazer a cor do cabelo, eu vou usar o caramelo, uma pincelada assim no meio, onde tá mais altinho. E agora eu vou terminar de preencher aqui, ó, com o sépia. E quando a gente coloca o sépia e vai passando ele de leve por cima do caramelo, vai ficando um castanho. Aqui, tome bastante cuidado, deixe o contorno do rosto dela bem certinho, porque senão depois a gente tem problema. Se perder o risco, agora a gente vai ter problema para acertar. Então, é melhor perder um pouquinho de tempo agora, mas fazer ele bem certinho. Aqui embaixo bem escuro. Olha como ficou uma área de luz aqui. Agora eu vou pegar o branco de novo. Tiro o excesso aqui, ó, no pratinho. Eu vou fazer uma luz nessa área que ficou aqui o caramelo aparecendo, nessa área mais clara. Eu dou arranhadinha de pincel, eu não tô apertando o pincel. Aqui, ó, é aqui é uma sombra, daí aqui é outra luz. Olha, isso faz movimento. Uma luz, uma sombra, uma luz, outra sombra e outra luz. Aqui pode ficar até um pouquinho mais escuro. Você viu que eu vou usando aqui o pratinho para colocar um pouquinho de tinta. A gente vai trabalhando, vai retorcendo o cabelo. Luz, sombra, luz, sombra. Sabe aquela curvinha da cesta? Mais ou menos aquela ideia. Agora nós vamos fazer o pescoço, porque esse pedaço de cabelo tá em cima da cabeça ali. Então, não quero fazer agora. O pescoço dela nós vamos fazer. Eu vou usar, para fazer a pele das pessoas, eu vou usar o amarelo pele mesmo. E eu vou preencher toda a área. O risco vai aparecer. Geralmente a gente usa o salmão bebê, o pêssego misturado com o branco. Olha, eu vou passar em cima da boca, vou passar em cima do nariz, bem de leve, sem esfregar o pincel, porque assim o risco vai aparecer. O olho eu vou deixar, mas eu vou passar a tinta bem em cima do risco. Então, aparentemente, ele vai até diminuir um pouquinho, mas eu vou preservar o lugar dele. Agora, preste bastante atenção aqui, ó, nesse contorno. Contorno da bochecha, contorno do queixo. Começo com um pouquinho do caramelo, fazendo uma sombra aqui, ó, nessa área. Bem abaixo do queixo aqui. Essa sombra, ela vem mais ou menos até aqui. Aqui do lado também. Aqui tem um clarinho, um espaço claro. E aqui, ó, bem na beiradinha da roupa, vou colocar mais um pouquinho de sombra. Não é preciso ficar uma linha muito nítida aqui, então você pode esfregar assim, ó, um pouquinho. Agora, esse lado do rosto, a gente vai colocar, ó, tem o olho aqui. Então, na altura do olho, você vai pôr um pouquinho do caramelo. Aí, você vai subir aqui nessa curvinha. Você vai descer. E aqui, ó, a gente tem a bochecha dela. Na altura do nariz. Você vai deixar um pouquinho acentuado também.
E já aproveitando aqui, ó, do outro lado, nessa parte aqui, você tem que pôr um pouquinho também dessa cor, que é o caramelo, para já fazer ali uma bochechinha. Só que não deixa aquela bola. Você coloca, pode subir um pouquinho. Tem que ficar equilibrado. Tá vendo aqui o olho? Aqui também, ó, fica um pouquinho mais escurinho. Aqui, vou subir um pouquinho aqui. Até aqui. Um pouquinho mais aqui, ó, atrás do olho. Essa parte aqui, ó, embaixo da sobrancelha, eu já posso sombrear um pouquinho também. Então, essa sombra que eu coloquei aqui, eu já vou puxando. Você viu que é coisa mínima. Agora, a gente tem aqui, ó, essa linha do queixo, ela não vem até o final. Quando chega por aqui, ela tem que sumir um pouquinho. Você viu? Ela vem e no meio, praticamente, ela some. Mais um pouquinho de tinta, porque essa linha aqui, ó, do nariz, você tem que deixar um escurinho, uma sombra. Nesse espaço eu tenho uma linha e depois eu tenho um pontinho. Entre a linha e o pontinho vai ficar escuro. E esse escurinho, você sobe com ele, que ele vai fechar aqui, ó, na sobrancelha. Do lado esquerdo também tem um ponto. Você vai colocar um pouquinho de sombra. Só que você só vai fazer isso aqui com o pincel, ó, para cima e para baixo. Não vai ficar tão acentuado quanto esse. Tanto que o meu risco aqui, eu risquei, depois eu passei o grafite por cima e ficou forte. O que eu vou fazer? Volto com um pouquinho do amarelo pele. Que afinal essa parte do meio aqui do nariz, ela é bem clarinha. Embaixo do nariz, bem aqui, ó, do meio pra direita, eu ponho um pouquinho de caramelo também fazendo a sombra. E já faço a voltinha aqui da narina. Também tem um pontinho muito forte aqui, vou disfarçar com um pouquinho do amarelo pele. Do lado esquerdo, eu estou colocando também um pouquinho do caramelo, só que exatamente em cima do risco. Olha, a gente vai formando o nariz. Aqui eu coloco em cima do risco e dou uma esfumaçadinha para trás. Aqui eu coloco só em cima do risco e dou uma esfumaçadinha geral, porque ali a sombra tá pegando mais desse lado. Então, aqui tem que ficar um pouquinho mais claro. Se ficar muito forte, você põe um pouquinho do pele. Outro detalhe de sombra com o caramelo é exatamente aqui, ó, embaixo do queixo dela. Não, embaixo do lábio. Também tem um pontinho de sombra que a gente acaba puxando nesse movimento, puxando para o lado direito. Agora eu vou acentuar, eu vou trocar de pincel, vou pegar um mais miudinho, que tá bem aparadinho, tá bem velhinho. E eu vou colocar um pouquinho de sombra a mais com o sépia. Eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. Vou até misturar um pouquinho do caramelo no sépia, para eu ter uma cor não muito forte. O meu pincel tá bem gasto, então ele vai dar só uma manchinha, para fazer só uma manchinha mesmo. Olha, já escureceu.
Eu vou escurecer um pouquinho aqui também, bem em cima do olho. Um pouquinho aqui, ó, no final do olho. Um pouquinho aqui no final desse olho. Mínimo de tinta e um pouquinho aqui, ó. Mais um pouquinho, só encostando o pincel mesmo. Pronto, as sombras estão prontas. Agora nós vamos iluminar com um pouquinho do branco. Eu já tenho aqui uma pinceladinha e como é muito pouco, ó, começo na testa. Bem no meio. Desço aqui, ó, um pouquinho, bem no meio do nariz. Isso é um trabalho de paciência, tá? Agora, aqui, ó, nessa área, logo abaixo do olho, a gente põe também um pouquinho de claridade. Você não vai subir em cima das sombras. Se você colocou um pouquinho a mais de tinta, então você lava teu pincel, seca ele bem e vem esfregando. Aqui tem a sombra, aqui tem a luz. Então, eu dou uma esfregadinha de pincel entre os dois, para unir uma cor com a outra. Mais um lugar que eu tenho que clarear. Aqui, ó, bem no queixinho. Pro lado esquerdo. Não vou puxar muito pra cá, porque aqui eu tenho uma sombra. Mais um ponto. Seria aqui, ó, em cima do lábio, do lado esquerdo. Por mais um pouquinho aqui, que o risco ainda tá aparecendo. E agora, aqui, esse lado, a narina. Aqui, ó. Esse lado de cá é um pouquinho menos. Agora, eu vou pegar o pincel zero para terminar os acabamentos, porque com aquele pincel ali dificulta. Primeiro, eu coloco o branco aqui, ó, dentro do olho. Você viu que o olho dela não tá arregalado, assim, grandão. Então, aqui vai, embaixo vai só uma linha. Tem um triângulo. Embaixo só uma linha. O olho eu vou colocar com sépia, a parte escura. Que não é uma bola inteira, é uma meia bola. Um contorno saindo aqui da pontinha até o final. E saindo um pouquinho aqui, ó, pra fora. Dos dois lados aqui, ó, sai um pouquinho pra fora. A parte de baixo, você coloca um pontinho de sépia bem no meio, embaixo, e puxa pra trás. Aqui, ó, puxo pra direita. E do lado de cá, eu coloco essa linha de sépia embaixo e puxo aqui, ó, pra esquerda. Em cima do olho, mas deixando aparecer o pedacinho de pele. Que eu posso até colocar de novo com o pincel zero. Aqui, ó. Como se fosse uma sombra. Não. Aqui, ó. A gente vai fazer a pálpebra. Às vezes, até com o pincel zero, parece que a cerda do tecido incomoda ali. Essa parte aqui, ó, você pode deixar um pouquinho mais grossa, porque aqui, digamos assim, temos os cílios. Aqui eu vou fazer um redondinho.
aqui também. E fica uma pontinha escurinha aqui. Seria isso aqui, ó. Vou pegar o sépia. Você tem a linha de baixo, aí você tem aqui a bola, aí você tem uma linha aqui, aí você tem uma outra linha aqui. Aí essa linha aqui, ó, você puxa assim. Ó, vai ficar isso. Nessa parte aqui, ó, do olho escura, nós vamos fazer uma linhazinha redonda do lado esquerdo dos dois olhos. E depois um ponto finalizando aqui do lado direito. A sobrancelha eu vou colocar caramelo e sépia. Pouquinho de sépia, pouquinho do caramelo. Fazer uma aguadinha aqui porque tá muito dura a tinta para colocar. Então, é só passar um pouquinho mesmo com o pincel zero, ó. Aqui um pouquinho mais grosso e daí para trás vai afinando. Aqui um pouquinho mais grosso e para trás vai dar uma ligeira queda e vai afinando. Com esse pincelzinho também, com um pouquinho só de tinta, eu posso até dar uma reforçadinha aqui, ó, no cantinho. Um pouquinho de sombra, tá vendo? Você pode seguir o risco que tem ali. Aqui, ó, bem embaixo, nós temos o meinho do nariz e depois dos dois lados nós temos um pontinho mais escuro, que é a narina. Aqui posso até reforçar um pouquinho assim, ó, com o pincel zero e com essa sujeirinha de sépia. Um pouquinho de amarelo pele aqui só para terminar essa parte do narizinho. Mais um pouquinho do branco aqui só para iluminar essa parte. Pronto. Agora a boca. Eu vou misturar aqui, ó, uma pinceladinha de caramelo com uma pinceladinha de vermelho vivo. Coloco aqui, ó, bem certinho essa cor no lábio dela. Lembrando que ela não tá de frente, então esse lado esquerdo aqui, ó, tem que ficar um pouquinho, ele vai ficar um pouquinho maior. É isso mesmo, tá? Se ela tivesse de frente, os dois lados ficariam iguais. Agora eu vou pegar uma pinceladinha de sépia. Misturo naquela corzinha que eu já tinha de caramelo e vermelho vivo. E vou colocar, olha, os dois pontinhos no cantinho aqui, ó, da boca. Eu dou uma pinceladinha. Depois eu venho puxando essa tinta, fazendo a divisão do lábio inferior e o superior. De forma que no cantinho fique mais escuro, os dois cantinhos. E no meio aqui vai ficar bem mais claro. Na parte de cima do lábio, eu posso até fazer um contorninho assim, ó, com esse escuro. Lembrando que esse meinho aqui, esse Vzinho, vai ficar bem baixo do meinho do nariz, sempre. Tá, agora eu posso também, aqui, ó, no queixo a gente já deixou uma sombra, né? Então, eu vou fazer um pouquinho mais de sombra, ó, só com essa corzinha, só pra marcar. E agora, com o amarelo pele, eu vou dar uma pincelada de luz nesse lábio aqui na parte de baixo.
Vai misturando de leve. Vai dar uma clareada. E vai ficar mais iluminado pro lado esquerdo. Porque é o lado esquerdo que tá pegando a luz aqui, ó. Tem que seguir a luz do nariz, a luz do lábio. Pronto, acertando os últimos detalhes. Puxando o cantinho da boca, para ela ficar sorridente. Posso clarear um pouquinho, iluminar com o branco aqui, ó. Essa partezinha aqui de cima, em cima da voltinha. Aqui o meinho, um pouquinho aqui embaixo e um pouquinho aqui. Quando coloco o branco, tem que voltar finalizando, bem de leve. É um trabalho de paciência. Se ultrapassar, coloca um pouquinho do pele de novo. Tô satisfeita com a boca dela. Agora nós vamos fazer o rosto dele. Para o rosto dele, eu vou fazer da mesma forma. Primeiro, vou colocar o diluente. Já vou colocar aqui na barba também. Segundo, preencho a área do rosto, nariz e boca com amarelo pele. A boca dele tem um espaço um pouquinho abaixo, que também a gente coloca o amarelo pele. Agora eu vou pegar um pouquinho do caramelo, vou sombrear essa área aqui, que tá perto da barba ali, do cabelo. O olho tá aqui, nós temos uma linha aqui perto do nariz, temos aqui o gordinho do nariz. Ó, já tô colocando a tinta. Essa área aqui, não vou colocar aqui em cima do bigode, só aqui. Em cima do olho, eu vou colocar aqui, ó, entre o olho e o nariz também um pouquinho. E em cima do olho um pouquinho. Com o branco, eu já vou iluminar. Bem nessa parte aqui, ó, exatamente no meio dessa área, embaixo do olho, eu ponho um pontinho de branco. E vou crescendo ela assim, ó, triangular. Aqui um pouquinho na testa. E agora aqui, ó, nessa área do nariz. Já com o pincel zero, o caramelo, o sépia, uma pinceladinha de cada um. Faço uma misturinha que tem que ficar mais pro caramelo, tá? Não é para ficar muito escuro. Com essa misturinha, eu vou fazer aqui, ó, um contorninho muito de leve nessa área do nariz dele. Porque senão o risco do lápis vai ficar aparecendo. Aqui. E aqui, ó, a gente tem o lábio. A gente tem três partes aqui. Já até passei um risco aqui para separar. A parte, eu peguei uma pincelada de caramelo. As duas partes de cima é boca. A gente divide com um pouquinho do sépia e o caramelo juntos, faz um contorninho. Lava o pincel, ilumina com um pouquinho do amarelo pele. Essa partezinha de baixo aqui, seria aquela parte que fica embaixo do lábio, sujei com um pouquinho do caramelo. Bem nessa área aqui a gente tem essa curva, aí aqui, ó, tem que deixar um escurinho, que
seria a narina dele. Seria não, é assim. Agora, o sépia, eu vou colocar, você viu que aqui é um triângulo. Ele faz isso aqui, ele faz isso aqui. Depois eu vou colocar uma pinta de branco aqui, só um pontinho. Com esse restinho de branco no pincel, eu vou pegar o sépia e já vou preencher aqui, é arredondado. Aqui em cima, eu faço um segundo risquinho. Saindo dali, ó, ele não termina como esse daqui. E aqui embaixo também, só que eu não junto ali. Aqui, ó, vai aparecer um pedaço de sobrancelha. Só um pedaço. E essa área aqui, ó, você viu que ficou muito branca. Eu tenho que fazer um sombreado aqui. Eu vou fazer com pincel zero mesmo. É só um pouquinho. Vou puxando essa tinta. Vou colocar aqui, ó, assim, um pouquinho de luz. E agora eu vou preencher com o pincel 2, mas aquele que tem um pouquinho mais de cerda. Vou preencher essa área aqui com o sépia, que é a barba. Aqui, você viu que a gente tem a boca, aqui em cima o bigode. E embaixo do queixo tem um pedacinho ali que é pele. Com o sépia junto com o caramelo, eu vou dividir melhor aqui, ó. Vou separar a boca do queixo. Fazer um contorninho. Essa boca, ela pode sair assim um pouquinho pra fora, tá? A minha, eu acabei cobrindo aqui, então eu tô colocando um pouquinho de pele de novo. Vamos iluminar um pouquinho para ela poder aparecer. E aqui, essa barba, ela faz assim pra fora. E o bigode também. Pelinhos. Puxar um pouquinho mais aqui. Tô retocando aqui com amarelo pele. Agora eu vou fechar com o bigode. Tá pronto o nosso José. Eu vou terminar o cabelo dela, que era caramelo e sépia em volta. Agora que eu fiz o cabelinho ali, com um pouquinho do branco, eu vou fazer um pouquinho de luz e só. Quero fazer aqui, ó, um pouquinho de tinta, aqui uma mecha. Só um pouquinho de cabelo assim saindo aqui. Um pouquinho de sépia. Aí agora um pouquinho de branco. Vou colocar diluente aqui, ó, no resto do manto dela. Então, passei diluente aqui nessa parte do manto. A misturinha da sombra é azul hortênsia e cinza chumbo. Você pode fazer com cinza lunar, com cinza normal, pode misturar preto com branco. Tem várias opções. Onde tem essa linha, eu vou passar assim, ó, uma pincelada dessa misturinha. Agora, a gente vai prestar atenção que essa parte entrou por trás desta aqui. Então, ela tem que ficar toda sombreada.
Aqui aconteceu a mesma coisa, ó, dobrou. Aqui tem sombra, aqui tem que ter luz e depois aqui sombra outra vez. E a gente puxa assim pelo meio. Aqui, essa parte, ela não tá dobrada em lugar nenhum. Então, a gente coloca um pouquinho de sombra pelo meio. Vou colocar mais aqui desse lado, mais aqui. E esse lugar vou deixar para ficar bem clarinho. E com esse restinho de sombra, eu vou descer aqui, ó. Assim. Agora, eu vou com o branco puro. Fazendo essas áreas que sobraram. Eu coloco o branco. E quando chega aqui, ó, na área da sombra, eu não passo o branco em cima. Eu vou limpando o pincel. Como a gente tem diluente, então fica bem suave. Aqui eu deixo a linha. E aqui eu venho com o pincel bem suave, bem leve. Olha, aqui eu coloco a tinta. Aí vou levando essa tinta, passando por cima. Porque eu quero que fiquem dobras, mas dobras suaves. E aqui eu vou contornar. Já nessa parte aqui, eu tenho que colocar o branco e deixar, não posso misturar muito, porque o espaço é pequeno. Desse lado também, ó, vou colocar um pouquinho do branco, mas só um pouquinho. Ali dentro vai ficar bem escurinho. Aqui, ó, você viu que o pano dobrou e essa área aqui continua. Depois, a gente tem uma segunda dobra. Eu tenho aqui bem branquinho. E eu tenho aqui bem branquinho. Aqui inteiro. Vem sumindo pra cá. E aqui também, ó, vem sumindo. Vou reforçar um pouquinho da sombra aqui, nesse cantinho. Ficou redondo ali, não pode. Vou colocar um pouquinho do cinza chumbo puro para ficar bem escuro, porque aqui é uma quina. Acabei misturando demais. Pronto. Creio que essa aula já foi bem longa. Nós terminamos na próxima aula. Primeira parte concluída, você vai aguardar a segunda parte. Enquanto isso, tira o risco gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Passa o seu risco, pinta essa parte que a segunda vai ser na próxima aula. Até!